Opa pessoal, tudo bem? Aqui é o JV da Covil do Mago, enfim, do Covil do Mago no caso. Hoje a gente está aqui para fazer uma deck tech bem rapidinha sobre Fábula TCG. Eu montei esse deck apenas com as cartas de Desbravando Miasma, para a gente evitar problemas de mudanças, né? Como Litorais Ameaçados e Memórias do Mundo Morto ainda estão em fase de playtest. Achei que seria melhor montar esses decks para mostrar em vídeo apenas com cartas de Desbravando Miasma. Dito isso, tem algumas coisas que eu gostaria de pontuar, que é quando sair Litorais Ameaçados, eu gostaria de colocar um Manjolão nesse deck, pelo menos uma cópia. E eu também gostaria de colocar o Pirarucu de Combate, que é uma carta que eu acho que combinaria bastante com o deck. Então, vamos lá. Bom, primeiramente o deck ele é um deck verde e roxo, predominantemente mais roxo mesmo. Então a gente tem as bases dele aqui. O foco dele é fazer fichas e sinistros. Então vocês vão ver que tem muito sinistro e tem algumas cartas que fazem fichas por aqui. Além, é claro, das bases que vão proporcionar isso. Então vamos lá. Primeiramente, vai uma cópia de Usina Deteriorada. Eu sei que pode ir duas, mas eu achei que uma cópia era o suficiente. Quando essa base for destruída, todos os aliados ficam infectados. Globalzinho ali, um removal legal para você ter à sua disposição, caso seu oponente queira te atacar. A gente vai usar duas zonas do miasma, né? Que é a base comum de Geiger. Que é, uma vez por turno, você pode sacrificar um aliado que você controla para ganhar um de recurso, que é bem importante, né? Vídeo que a gente vai ficar fazendo várias fichas, a gente pode usar isso para transformar as fichas em recursos futuros, né? A gente também tem a carta lendária, né? A base lendária roxa, né? Que é a Sacrosina Geiger, que é a base que eu vou usar de centro nesse deck, quando estiver jogando com 5 bases, e em 3 bases também. A gente também tem a Caravana em Viagem, né? Que é a base verde disponível atualmente no jogo, né? Ela é uma carta que buffa as bases adjacentes a ela quando ela está nos arredores, e se ela estiver no centro ela ganha mais 2 de resistência, que é uma habilidade mais tranquilinha assim, mais fácil de explicar, até porque ela é uma base comum, né? Eu coloquei uma cópia aqui só para a gente poder usar o verde, mas futuramente eu pretendo substituir por alguma das bases que saírem em litorais ameaçados. Então, vamos lá. O que a gente usa no deck? Começando pelos aliados barra criaturas, né? Para quem vem do Magic acaba chamando de criatura e eu acabo me confundindo às vezes. Bom, vai um Tiraju, né? Sempre bom ter. A gente vai usar 3 cópias de Batedora da Caravana, né? Porque ela tem Abrupto e Paletear. Então é sempre bom ter um bichinho ali que produz fichas, né? E por ela ter Abrupto, você pode usar ela para baitar o seu oponente e falar que você tem uma manobra na mão. A gente vai usar um Bandeira Caída também. Não sei se... Aí, acho que focou. Focou. Bandeira Caída, que é um sinistro, né? Esse deck ele tem muito foco em sinistro. E quando ele realiza uma ofensiva, ele infecta o oponente. Ele tem essa vibe um pouquinho mais control, esse deck aqui. Então eu achei que seria interessante. E o legal é que ele desvira depois de realizar uma ofensiva, se um aliado for pro descarte. Sagrado Profano, né? Carta incrível, maravilhosa. Transforma os seus devotos recruta, que normalmente são 1/1/0, em unidades que podem, entre aspas, fornecer um pouco de influência para você, né? Na verdade, você vai aumentar a influência do Sagrado Profano e vai usar ele para influenciar. Eu utilizo isso aqui normalmente para jogar contra decks que tem a Julinha, né? Porque, bom, querendo ou não, a Julinha acaba sendo um problema, principalmente no mesão. E eu acabei montando esse deck focando mais no mesão, apesar dele funcionar bem no X1. Alice, né? Uma carta importante, ela fica voltando do Grave, tem Abrupto, e por aí vai, né? Além, é claro, dela ser uma certa forma de controle no seu deck. 2 Prole da Usina, né? Cartinha bem legal. Quando realiza uma ofensiva, você pode pagar 2. E você joga um aliado sinistro virado do seu cemitério, né? Não, do seu descarte. Não é cemitério aqui, é descarte. Virado e realizando a ofensiva e depois sacrifica ele na etapa final. Cartinha boa, handmadezinho legal.
vai 3 Caninana Cationíca. Particularmente, essa é uma das cartas que eu acho mais bonitas do jogo, então eu acabo gostando muito dela. E eu acabo utilizando nesse deck. Não é tão forte quanto a Prole da Usina ou quanto o Bandeira Caída, mas é um sinistro, né? Então, por enquanto, ele vai continuar aqui. Quando você joga essa carta, se você controlar outro sinistro, você pode voltar uma carta do seu descarte para sua mão, o que é um efeito forte, mas eu preferia o efeito no Manjolão para poder substituir em breve. Quando essa carta realizar uma ofensiva, coloca a primeira carta do seu baralho no descarte, né? Acaba sendo um problema isso para mim, no caso, porque o Mil aqui nesse deck acaba fazendo com que ele perca rapidamente às vezes. Deixa eu botar aqui um pouquinho para lá. Pronto, não tem reflexo da câmera, eu acho agora. Bom, a gente tem a nossa mulinha sem cabeça aqui, o Equino Flamejante. Sinistro comum, sinistro equino. Sempre que essa carta realizar uma ofensiva, se houver 3 ou mais aliados no seu descarte, os aliados se defendendo a base atacada ficam infectados. Também entra naquela vibe de control que eu acabei falando mais cedo, mas não é o foco do deck. Mafagafo Ruinoso, né, que é um dos finishers, juntamente com o Bandeira Caída e com o Sagrado Profano. A ofensiva dessa carta é igual ao número de sinistros no seu cemitério e no seu descarte. E a vida dessa carta é igual ao número de sinistros no seu campo. Bom, essas foram os aliados que a gente usa no deck. Vamos para as manobras. A gente usa uma cópia de táticas incomuns. É uma manobra interessante para você ter ali. Não é uma manobra que eu falei, nossa, eu quero ter 2 cópias. Principalmente porque quando eu estava jogando de Araucária eu acabava não utilizando muito. Então eu achei que seria interessante colocar apenas uma cópia aqui. Trabalho em conjunto, né, para ficar mantendo as suas bases vivas por mais tempo. Tomou um daninho ali de tiro, foi atacado e não conseguiu segurar. Joga o trabalho em conjunto, troca a vida dela ali, por aí vai. Prender o grito, uma remoção, ou às vezes uma salvação para o seu aliado, né? Você pode jogar isso para aumentar a ofensiva de um aliado seu nesse turno. Quer dizer, um aliado seu não, um aliado. Nesse turno, em seguida, retorne outro aliado de custo menor do que a ofensiva dele para a mão do dono. Você pode usar isso tanto para se defender, devolvendo um bicho para sua mão, ou para atacar mesmo, né? Porque vai estar aumentando ali, daí você devolve um bicho da mesa do cara para a mão dele e você bate sem ele poder defender, né? Praticamente. Propagação da dádiva, importante, né? Remoçãozinha aí um pouquinho mais lenta, mas vai acontecendo. Doente é uma mecânica muito forte, eu achei que seria interessante ter pelo menos uma carta que fizesse isso além da Liz. 2, convocar os fiéis. Sacrifica um aliado para gerar uma quantidade de mana igual ao seu custo, que é o que eu tinha falado antes, né? Pregação fanática. Cria 2 devotos recrutas. Se você controlar um sinistro, ao invés disso, você cria 3. 3 medos de sinistro. Para cada sinistro que você controla, você escolhe um aliado para ficar infectado. Isso é extremamente divertido. Uma dúvida que eu tenho, mas eu não cheguei a perguntar, eu posso escolher o mesmo aliado para diferentes sinistros? Creio que sim, pelo texto, mas não sei dizer ao certo. Tem que perguntar depois no grupo de apoiadores ou para um dos designers do jogo. Dádiva dos Caídos. Vira um aliado que você controla, causa dano igual a ofensiva dele distribuído em quaisquer aliados. E ele não vai poder ser desvirado até o final do seu próximo turno. Remoçãozinha legal aqui, né? Principalmente quando você tem um bicho tipo um mafagafo em campo, né? Que acaba resolvendo bastante situações. 3, alimentar a besta, né? Sacrifica um aliado que você controla e desvira um aliado que você controla. Você vai sacrificar provavelmente uma ficha e desvirar um sinistro um pouco maior, né? E por último, mas não menos importante, intervenção dos sinistros. Eu pensei em colocar 3 cópias, mas eu achei que uma cópia era o suficiente. Revela cartas do topo até você revelar um sinistro, coloca na sua mão e o restante vai para o seu descarte. É uma carta muito boa, até porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 das nossas cartas de criatura são sinistros. Então vai ser fácil de você trigar e provavelmente você vai conseguir o que você quer, né? As outras 5 cartas que a gente tem de criatura aqui não fazem tanta diferença assim no quesito de sinistros, mas são cartas que eu achei que elas fornecem um suporte legal, né? Principalmente o Cheraju e a Liz, né? Que o Cheraju deixa você copiar, né? Habilidades. E a Liz
resolve problemas tipo, tem uma base aqui que vai me dar um draw, ou eu vou fazer tal coisa aqui e vou ganhar um draw. Daí a Alice está ali para deixar uma pressão pro seu oponente, para fazer com que ele evite realizar essa ação sem receber nenhuma consequência ao redor, né? Em retorno, né? No caso da Liz, né, ela vai deixar o cara doente e, bom, eventualmente a Liz morre, mas com 2 manas você traz ela de volta do seu grave para sua mão, do seu discard para sua mão, e daí você depois pode conjurar ela e continuar repetindo o processo. Ela é um bichinho que ajuda bastante aqui no jogo. Enfim, espero que tenha ajudado. Eu realmente gostei de Geiger, não é a minha facção favorita. E devido a isso eu quis misturar com a minha facção favorita, que é a Araucária, né? Eu pretendo ainda fazer um deck que seja branco, verde e azul, igual eu estava testando com as cartas de Memórias do Mundo Morto e futuramente com as cartas também de Litorais Ameaçados. Enfim, espero que tenham gostado desse vídeo. Peço perdão caso algo tenha ficado difícil de compreender. Se você tiver algo a comentar, alguma sugestão, sinta-se à vontade. Se puder, por favor, compartilhe o vídeo e também deixe seu like. Muito obrigado a todos. Falou, tchau, fui.